Abra sua Bíblia, meus queridos irmãos, na primeira epístola que escreveu Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos reunidos nessa terça-feira, para, junto com parte dos irmãos da congregação sede, aqui reunidos nós estamos para, em memória do teu corpo e do teu sangue, participarmos dessa ceia que se torna um símbolo do teu corpo, do teu sangue, do teu sacrifício ofertado na cruz do Calvário. Que possamos ter consciência e entendimento para sempre participarmos da Santa Ceia dignamente. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentado, irmãos? Quero falar nessa noite sobre a Santa Ceia do Senhor. Meus queridos, a passagem bíblica é muito clara. As orientações dadas por Paulo à igreja de Corinto foi muito claro daquilo que aconteceu na noite em que Jesus foi traído. A Santa Ceia, querida igreja, sempre deve ser a maior festa da igreja aqui na terra, pois é um dos sublimes sacramentos deixado por Jesus para a sua igreja celebrar. Nós vemos que foi Jesus que disse que a igreja deveria fazer esta cerimônia. Foi Jesus que disse: tomai e comei. Foi o próprio Jesus que disse: tomai e bebei. Foi o próprio Jesus que disse: fazei isto em memória de mim. A Santa Ceia, irmãos, deve sempre ser esta festa de alegria, pois a Santa Ceia, ela aponta para o passado, para a grande salvação no Calvário efetuada por Jesus Cristo. A Santa Ceia também aponta para o presente, mostrando a vida ativa de comunhão que precisamos ter com Deus e também entre uns e outros, entre a irmandade, entre a igreja. Também a Santa Ceia aponta para o futuro, para a volta de Cristo, para as bodas do Cordeiro e a eternidade que vamos viver no céu, porque a Bíblia diz: até que Ele venha. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo nos leva para 4 grandes propósitos que você tem que entender dentro da Santa Ceia. Quando você coloca a mão no pão, quando você coloca a mão no cálice, tem 4 grandes propósitos. O propósito, primeiro, propósito da proclamação, porque a Bíblia diz: todas as vezes que você participa do pão e do cálice, anunciais. Anunciar quer dizer falar, quer dizer proclamar, quer dizer realmente fazer notório. Santa Ceia, irmãos, é um anúncio, é uma proclamação, que você precisa anunciar, que você participa da Santa Ceia em memória do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, por que nós anunciamos a Santa Ceia? Porque Jesus disse: quando você se faz anunciando, falando, proclamando, porque Jesus transformou a cruz, irmãos,
o mais horrendo lugar de condenação e tortura feita pelos romanos na época, Jesus pegou esse horrendo método que os romanos faziam para matar aqueles que eles julgavam que deveriam morrer desse jeito. Jesus pegou isso e fez com que a cruz se tornasse o principal símbolo da vitória. A cruz, irmão, não foi derrota. A cruz é a vitória do cristianismo. A cruz é a minha vitória e a tua vitória, porque pela cruz nós fomos salvos, porque Ele colocou-se no meu lugar e no teu lugar. Na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente. Foi na cruz, irmãos, que Jesus desbancou os principados e as potestades do inferno. Foi na cruz que Jesus redimiu a minha vida para Deus. A cruz é redenção, irmãos, redenção da humanidade, que estava já carimbado a nossa morte eterna, porque pecamos. E o homem, através do seu pecado, distanciou-se de Deus. Ele virou as costas para Deus. Os sacrifícios do Velho Testamento não foram capazes para mudar a trajetória de inferno para os homens. Mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, uma vez por toda, para oferecer um sacrifício uma vez por toda. Hoje não precisamos mais fazer sacrifício. Hoje não é preciso mais também fazer sacrifício de um cordeiro, ou de uma rola, ou assim por diante, porque Jesus fez um sacrifício eficaz. Aleluia, na cruz do Calvário, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então, irmãos, a cruz não foi um acidente, mas foi a cruz que Cristo tinha que passar estava na agenda, traçada na eternidade, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus não olhou para a cruz como uma derrota, mas como um momento culminante do seu ministério para resgatar e salvar a humanidade. Foi na cruz do Calvário o momento culminante da nossa vitória. Por isso nós estamos aqui celebrando a nossa vitória através do sacrifício de Jesus. O segundo propósito da Santa Ceia, irmãos, é que a Santa Ceia tem como propósito nos levar a adorar nosso Mestre Jesus. Irmãos, Santa Ceia tem que ser adoração ao Senhor. Você não pode participar da Santa Ceia sem adorar o Mestre. Santa Ceia sempre precisa ser um grande momento de intimidade, de devoção, de comunhão, de pacto, de vida plena e ativa com Cristo. Santa Ceia, irmãos, é você adorar ao Senhor. É impossível participar plenamente da Santa Ceia sem adorar o Senhor com toda a verdade do seu coração. Então, quando você participa da Santa Ceia, coloca a mão no pão e no cálice, você está fazendo isso com adoração, porque Ele merece a nossa adoração. Um outro propósito da Santa Ceia, irmãos, a Santa Ceia tem como propósito promover a verdadeira comunhão entre os irmãos. Um dos propósitos da Santa Ceia é promover os relacionamentos, promover realmente a comunhão entre os irmãos. Só podemos participar da Santa Ceia se os nossos relacionamentos uns com os outros estiverem sendo sinceros e perfeitos. Se eu não tenho relacionamento com alguém, se eu estou tendo problema com algum irmão, antes de eu colocar a mão no pão e no cálice, eu preciso consertar com esse irmão. Eu preciso conversar com ele. Nem que ele for chato, nem que o problema foi mais dele do que meu, mas eu preciso realmente ter um relacionamento saudável. Eu preciso promover o perdão, eu preciso promover a harmonia no corpo de Cristo, que é a igreja. Santa Ceia fala de comunhão com o outro. Santa Ceia fala de bons relacionamentos. A Santa Ceia, irmãos,
fala de comunhão com nosso irmão e comunhão com Deus. Um outro propósito, o quarto propósito da Santa Ceia, ainda é realmente, a Santa Ceia tem como propósito, e ela aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo e para as bodas do Cordeiro. Quando você participa da Santa Ceia, você está fazendo isso e dizendo, até que tu volte. Porque a Bíblia diz, até que ele venha. Irmão, Santa Ceia é você realmente ter esperança no futuro, é você saber que vai para o céu, porque nesse mundo onde o mal tem feito tantos estragos, a segunda vinda é a grande esperança do cristão, a grande esperança da igreja é a volta de Jesus Cristo, porque o nosso verdadeiro lar não é aqui, a nossa pátria também não é aqui, a nossa herança não está aqui, mas está no céu, e é para lá que nós estamos caminhando, aleluia. Nosso destino é o céu, é para o céu que nós estamos indo, iremos para lá e estaremos reinando com Cristo para todo sempre. Então, irmãos, a igreja é a comunidade da esperança. Crente que não tem esperança não é crente, irmãos. Crente que não tem esperança, ele não consegue viver, ser um bom crente. Irmão, sempre que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, a mesma deve olhar para o futuro glorioso da volta de Cristo, porque a qualquer momento Jesus vai voltar, e a igreja precisa estar preparada. O que Deus preparou para a igreja, irmãos, o que Deus preparou para mim e para você, transcende a imaginação humana. Aquilo que nós não conseguimos imaginar com a nossa mente que é limitada, aquilo que não chegou ao nosso coração pelas nossas limitações humanas, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós estaremos vendo isto, coisa que nós não conseguimos imaginar, mas Deus preparou coisas tremendas para nós. Fique firme, irmãos, e tenha esperança, porque sempre que você participa da Santa Ceia, você está dizendo, eu estou preparado para esse dia, eu estou aguardando esse dia, eu estou aguardando esse momento de estar com Cristo na glória. Irmãos, a Santa Ceia traz alguns benefícios, que você deve entender os grandes benefícios da Santa Ceia do Senhor. Primeiro, a Santa Ceia não é de uma igreja, a Santa Ceia é do Senhor. Por isso que alguém, pastor, essa pessoa não pertence à nossa igreja, pode participar? Irmãos, a Santa Ceia não é da Assembleia de Deus, a Santa Ceia é do Senhor. Mas pastor, e se ele, mas a gente não sabe como está a vida dele? E aí é algo pessoal. A Bíblia diz que se ele está participando indignamente, ele está trazendo condenação para si mesmo. A Santa Ceia é do Senhor e não de uma igreja. Quando nós colocamos a mão no pão e no cálice, nós estamos lembrando do corpo do Senhor e não de uma igreja. Então, irmãos, a Santa Ceia não é nossa, é do Senhor, aleluia. Foi uma ordenança divina, o benefício, irmãos, porque foi uma ordenança divina, dada pelo próprio Jesus. Isso nos leva a apenas obedecer. Quem instituiu a Santa Ceia foi Ele, foi Cristo. Ele disse, fazer isso em memória, beber isso em memória, comer em memória de mim. Então, irmãos, a Santa Ceia foi instituída por Cristo, pelo nosso Mestre. Não foi instituído por uma igreja, por uma religião. Foi o próprio Jesus que assim instituiu. E a igreja, ela apenas obedece. E bom é obedecer, aleluia. A Santa Ceia, irmãos, é feita sempre em memória do Senhor. Santa Ceia não é você lembrar de outra coisa, é lembrar do Senhor, do seu sacrifício, da sua oferta na cruz do Calvário. Porque Santa Ceia é uma lembrança. Lembrança de quê? Lembrança que você deveria ir para a cruz, mas Cristo foi. Lembrança que você é um pecador terrível, mas Ele foi o teu substituto. Lembrança que Ele redimiu a tua alma da escravidão, e você conheceu a Cristo e foi liberto da escravidão. Santa Ceia, irmãos, é uma forma de anunciar os grandes feitos realizados por Jesus.
e culminando com a sua entrega para resgatar o homem do pecado, o homem perdido. Quando você participa da Santa Ceia, você está anunciando, você está lembrando, você está falando dos feitos realizados por Cristo, que culminou na sua entrega, dizendo: eu vou ao Calvário. Se é possível, Pai, passa de mim, mas não é possível, então eu vou. Se para resgatar o Nilton, para resgatar o Carlos, para resgatar o João, eu preciso ir para a cruz, eu vou, porque eu quero resgatar. Aleluia. E nós somos resgatados não com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas foi com o sangue precioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ceia, irmãos, é uma anunciação do Santo Evangelho de Cristo, que é uma proclamação de boas novas para todos os pecadores. Quando você participa da Santa Ceia, você está crendo nas boas novas que chegou até a tua vida. Santa Ceia nos leva a participarmos dos sofrimentos e também da humilhação no qual passou o nosso Mestre. Por isso que Santa Ceia, é claro que é uma proclamação, é claro que é uma celebração, mas também é uma lembrança que alguém sofreu em nosso lugar, que alguém pagou um preço muito caro para conquistar as nossas vidas. A Santa Ceia, irmãos, nos transporta para uma vida de liberdade em Cristo. A liberdade que Cristo conquistou para todos nós, e sendo assim, precisamos viver esta liberdade com alegria, com muita unidade, com muita paz, com muita vibração. Você precisa, irmãos, viver a liberdade em Cristo, porque a Santa Ceia nos transporta para a liberdade que é em Cristo. Em Cristo você é liberto, em Cristo você tem liberdade, aleluia. A Santa Ceia nos leva a viver hoje com profunda esperança do nosso futuro, pois amanhã estaremos com Cristo para todos sempre. A Santa Ceia, irmãos, também nos traz o benefício de vivermos aqui na terra com júbilo, com louvor, com adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você participa da Santa Ceia, você deve participar com adoração, mas também com louvor, com gratidão, irmãos. Porque um dos maiores pecados é a ingratidão. Você precisa ser grato pelo preço que Jesus pagou por nós no Calvário. A Santa Ceia nos traz o benefício de cumprirmos o grande pedido do nosso Mestre. Foi Ele que pediu, foi Ele que disse: fazei isso em memória de mim. E quando você coloca a mão no pão e no cálice, você está cumprindo o pedido do Mestre. Foi Ele que disse: fazei isso em memória de mim. Então, irmãos, sempre que você coloca a mão no pão e no cálice, você está cumprindo uma ordenança que Jesus proferiu. Ele disse: fazer isso, e você está fazendo, Irmãos, é realmente muito grato, é muito abençoador para a nossa vida nós estarmos obedecendo aquilo que Jesus disse. Jesus, irmãos, não ordenou que alguém construísse um monumento para Ele. Jesus não falou para ninguém fazer um lugar de uma peregrinação para Ele. Ele não deixou algo para que alguém fosse lá fazer uma peregrinação com guardas e filas para ver alguma coisa, não. A Santa Ceia, irmãos, foi a única coisa que Ele ordenou: fazei, quando você estiver reunido, participe do pão e do cálice em memória do meu corpo. Irmãos, e é tão tremendo isso, que não precisa um lugar específico, não precisa ter multidão de pessoas, não precisa ter uma imagem, não precisa ter nada, apenas o pão e o cálice, que é em memória do corpo e do sangue. Isso você pode fazer em qualquer lugar, onde 2 ou 3 estiver reunido, e ali estiverem para participar da Santa Ceia, deve ser feito em seu nome, e nós podemos celebrar essa Santa Ceia, celebrar essa cerimônia em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer época, porque o Senhor está conosco onde 2 ou 3 estiver reunido no seu nome. Aleluia. Você não precisa ir em Israel, que é tão bom ir, quem puder ir, pode ir, é uma bênção ir lá, mas lá não tem nada
não tem um túmulo de Cristo, não tem, lá tem o túmulo vazio, né? Lá não tem algo que você precisa ir para ter comunhão, para pagar uma promessa, não. O que você tem que fazer é participar do pão e do cálice em memória do seu corpo e do seu sangue. Que benefício! Irmãos, a Santa Ceia sempre vai nos levar a olhar para a cruz de Cristo. Santa Ceia leva-nos a olhar para a cruz de Cristo. Uma igreja pode pregar sobre muitos temas, pode realizar diversas outras atividades, porém sem a cruz de Cristo, suas mensagens serão ocas e vazias, suas atividades serão sem valor eterno. Se nós fazer o que fazer, mas não colocar a cruz de Cristo, não colocar Cristo, o seu sacrifício nos nossos cultos, não vamos a lugar nenhum. A igreja, para ser igreja, precisa pregar o Cristo que sofreu, o Cristo que morreu, o Cristo que pagou o preço por nós, aleluia. A cruz de Cristo precisa estar impregnado em nossas mensagens, precisa estar impregnado no culto de Santa Ceia, porque nós participamos da Santa Ceia em memória do seu corpo, do seu sangue. Pregação, irmãos, que evita a cruz de Cristo, é falha e vazia. Cultos que não se fala do sacrifício de Jesus, ou que não se fala, ou que não se apregoa, não ensina que a salvação é através da cruz de Cristo, cultos vazios, ocos, sem valor eterno, que pode até abençoar a pessoa fisicamente, pode até ter bênçãos material, mas não vai ter bênção eterna. A única bênção eterna é as pessoas saberem que teve alguém que morreu em seu lugar, e para ir para o céu, precisamos passar pela cruz de Cristo, aleluia. Precisamos sempre, irmãos, ouvir sobre o gracioso perdão oferecido por Cristo, e isso só é possível quando ouvimos a maravilhosa história da cruz do Calvário. É lá na cruz, irmãos, que nós vamos entendendo o valor do perdão, que nós fomos perdoados, e através do seu perdão nós vamos para o céu. Nós não temos de provar, irmãos, o poder do Evangelho de Cristo para as pessoas. Nós não temos que provar para as pessoas que o Evangelho é poder. O que nós temos que fazer para as pessoas é anunciar, é pregar, é proclamar todo o tempo, em todos os lugares, que o caminho para o céu passa por Jesus. Porque Jesus foi o que morreu em nosso lugar. Não foi João, não foi Newton, não foi uma igreja, não foi o fundador de uma igreja que morreu na cruz do Calvário. É Jesus. É Jesus. Quem é grande aqui é Jesus. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Quem é digno de toda honra e toda glória é Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. É Jesus, aleluia. Meus irmãos, só encontramos significado para a vida cristã quando podemos ver com clareza o grande amor de Cristo, o seu sacrifício para nos salvar da garra do inimigo. Aí você pode ver com clareza o quanto Deus te amou. A Santa Ceia, irmãos, é a verdadeira lembrança que sempre você deve ter em sua mente: Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu em meu lugar. Santa Ceia sem essa lembrança, que alguém morreu em seu lugar, não é Santa Ceia, irmãos. Santa Ceia é você participar sabendo que alguém morreu em seu lugar. Através da morte de Cristo, foi removida a condenação que pairava sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Pairava a condenação da morte eterna. Nós estávamos distanciados de Deus. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Mas Jesus na cruz do Calvário resgatou e trouxe o homem e abriu um novo e vivo caminho. E o caminho foi aberto para Deus. E hoje você pode chegar-se a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor é uma verdadeira aliança entre Jesus e você. Santa Ceia é um pacto. Santa Ceia é uma aliança. Jesus chamou esta cerimônia de Santa Ceia, ele disse: é a nova aliança no meu sangue. Isso quer dizer
que é mais do que um memorial, é um pacto, é um acordo, é uma promessa. Santa Ceia, irmãos, é muito mais do que uma memória. Jesus disse, é o novo pacto, é a nova aliança no meu sangue. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo que você tem uma aliança com Jesus, que você tem um pacto com Ele, que você é dele, pertence a Ele, e que você ama Ele, e que você quer encontrar-se com Ele. Santa Ceia é uma memória, mas é muito mais do que memória, é uma aliança que você faz com Cristo. Você faz aliança através do batismo, você faz aliança, renova as alianças através da Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Irmão, Santa Ceia é um olhar para o sacrifício de Cristo, que nos inspira a caminhar para frente, com segurança, com firmeza e certeza que o Senhor nunca nos abandonará. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo, eu participo porque eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com Cristo, eu sei que Ele nunca vai me abandonar, porque Ele fez um pacto comigo, e Jesus jamais vai quebrar o pacto. Se muitas vezes quem quebra o pacto é o homem que vira as costas para Cristo e se desvia pelos caminhos tortuosos da vida. Irmãos, quando participamos corretamente da Santa Ceia, nós somos renovados espiritualmente. Santa Ceia traz renovação. E por isso você deve participar da Santa Ceia sempre, irmão. Porque Santa Ceia traz renovação. Agora é claro, se alguém participar indignamente, vai trazer condenação. Mas para você que crê que o sangue de Cristo te purifica, te limpa, te perdoa, Santa Ceia é renovação, Santa Ceia é alegria, Santa Ceia é júbilo, Santa Ceia é celebração, aleluia. Irmãos, nossa comunhão com Cristo e com os nossos irmãos são renovados na Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, a tua comunhão com o seu irmão deve ser renovada. Se estava estremecida por alguma coisa, coloque um ponto final nisso que estremeceu esse relacionamento e começa a viver em paz e harmonia com o seu irmão. Nosso amor para com a obra de Deus são renovados, irmãos. Sim, aqui na terra você passa a viver um compromisso mais fiel com o Senhor, a dar mais importância para as atividades na igreja, porque os teus talentos são renovados, e você começa a entender que você não pode ficar parado, que você precisa fazer alguma coisa para Deus. A Santa Ceia renova nosso compromisso, nossos votos que nós realizamos com o Senhor no nosso batismo. Por isso que você precisa participar da Santa Ceia, para lembrar que alguém pagou o preço por você, e que você fez um pacto de viver para Cristo, através do batismo. E através da Santa Ceia você está renovando e lembrando que Jesus pagou o preço por você. Meus queridos, você precisa entender que a Santa Ceia é essa aliança, é esse pacto, que você sempre está renovando. Quando não é renovado o amor vai se estagnando e até vai diminuindo. O amor precisa ser renovado. E quando nós estamos participando da Santa Ceia, nós estamos renovando o nosso amor para com Cristo. Nós estamos renovando o nosso compromisso de fidelidade, de lealdade, de sinceridade para com Jesus. Quando você participa da Santa Ceia, você está dizendo, eu sei que através da tua morte tu me conquistaste, e eu sou grato pelo preço que tu pagaste, e eu estou renovando o meu amor para contigo. Irmãos, é igual um casamento. O casamento precisa haver palavras de amor, precisa haver renovação, precisa haver comemoração, precisa haver festa dentro de um casamento, senão o casamento vai se estagnando e vai ter um momento que não vai conseguir sobreviver, mas ele sobrevive o casamento porque há realmente palavras de amor, de compromisso que são renovados entre o casal, e assim vão se renovando e o amor vai se tornando forte. Assim, irmão, sempre que você participa da Santa Ceia, você está renovando o teu compromisso de fidelidade e lealdade para com Cristo, e dizendo, eu sei que tu morreste em meu lugar,
e eu sou grato por essa salvação. A Santa Ceia, irmãos, nutre e fortalece cada dia a nossa fé no sacrifício de Cristo. A Santa Ceia nos leva a examinar a nossa conduta dia a dia. Quando você participa da Santa Ceia, você está examinando você mesmo, se tudo está correto com você, se você está procedendo corretamente no teu dia a dia, nos teus afazeres, fazeres materiais, espirituais, emocionais, dentro da tua casa, com a tua parentela, com os teus amigos, no teu trabalho, no teu dia a dia. Você vai examinar a si mesmo, porque a Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. Santa Ceia, irmãos, é você olhar para dentro da sua vida, examinar a sua vida, ver como você está andando, como é a tua conduta no dia a dia, se você está andando corretamente, e se alguma coisa está falho, é tempo de mudar, é tempo de retroceder naquilo que você está fazendo errado, para que a tua comunhão com os céus não seja interrompida. Santa Ceia, irmão, nos leva, a bem da verdade, a fugir do pecado. A Santa Ceia, irmãos, deve nos levar a fugir de pecar. A Santa Ceia não nos deve fazer fugir dela, de participar da Santa Ceia, de participar dessa cerimônia. Mas você deve participar com alegria. A Santa Ceia deve sim, nos levar a fugir do pecado e correr para os braços de Deus, aleluia. Irmãos, a Santa Ceia deve levar cada crente a uma análise profunda de sua vida e voltar-se para Deus de todo o coração, porque você precisa participar da Santa Ceia com o coração limpo, e mãos limpas, mentes puras, olhar puro. A Santa Ceia é o momento cristão confrontar-se com rigor e abandonar qualquer prática que desonra a Deus. Você deve confrontar-se a você mesmo. Santa Ceia não é você confrontar o seu irmão, é você e você. É você confrontar você mesmo, porque a Bíblia diz: cada um examine a si mesmo. Eu na Santa Ceia não posso examinar a vida de ninguém. Se você na Santa Ceia querer examinar a vida de outra pessoa, você já maculou a Santa Ceia e você não deve participar da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é um confronto entre você e você. Você deve confrontar você mesmo. Como eu estou? É você olhar para dentro de você. A Santa Ceia, irmãos, não pode ser celebrado como uma tradição. Você não pode participar da Santa Ceia como é uma tradição, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, ou o primeiro sábado do mês, o terceiro sábado do mês, eu tenho que estar na igreja para participar da Santa Ceia. Você não pode participar da Santa Ceia como uma tradição, como um mero costume que a igreja pratica no dia a dia. Não, irmãos, esse é um ato para aqueles que se batizarem em águas, mas como uma das santas ordenanças de Cristo, você participa com temor, olhando para você mesmo, e você não participa como uma tradição, você não participa como um costume, você vem participar para renovar o teu compromisso com Deus e lembrar que alguém pagou o preço por você. Por isso ele diz: fazer isso em memória de mim, porque nós temos a mente muito curta, e logo vamos esquecer o sacrifício de Cristo. E nós não esquecemos o sacrifício de Cristo, irmãos, porque mês a mês, ou 2 vezes por mês, nós estamos participando da Santa Ceia, ou até mais pode ser participado. Não tem, irmãos, dias para você participar da Santa Ceia. É 1 vez por mês, é 2, não, irmãos. Na igreja primitiva, bem da verdade, todo domingo eles participavam da Santa Ceia. Todo domingo, todo primeiro de semana era dado Santa Ceia. Então, irmãos, nós temos algumas igrejas, nossa Assembleia de Deus, em alguns países, que eles participam todo domingo da Santa Ceia. E tem igrejas que dão Santa Ceia até todo culto. Mas o que não pode fazer, irmãos, nós não podemos banalizar esse costume. Você não pode banalizar essa prática. Por isso que a Santa Ceia, nós temos que ter até cuidado, irmãos, para que o culto de Santa Ceia venha a ser voltado para isso, para a Santa Ceia. Porque muitas vezes podemos correr no risco de falarmos no culto diversas coisas,
ter diversas outras atividades. E agora, no final, lá um pouquinho, agora vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia deve ser, claro, precedida de uma reflexão. Você precisa ouvir uma mensagem da palavra de Deus para trazer reflexão à tua vida, para que você possa participar corretamente da Santa Ceia. A Santa Ceia tem todo um caráter sagrado, mas também místico, porque se torna um símbolo do corpo e do sangue do Senhor. A Santa Ceia é todo um caráter sagrado de obediência a Jesus e em memória dos seus sofrimentos. Se alguém não tiver essa consciência, não deve participar da Santa Ceia do Senhor, pois estará trazendo condenação para si mesmo, se você não participar corretamente da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, é uma proclamação da nossa comunhão com Cristo, da nossa comunhão com a igreja. Por essa razão, quem vive em comunhão com o mundo não deve participar da Santa Ceia. Quem vive uma vida mundana não deve participar da Santa Ceia. Quem vive uma vida que não tem consciência do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, não deve participar da Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor deve ser para aqueles que examinam a si mesmo. Então, coma e beba do pão e do cálice, porque quem comer e beber indignamente, a Bíblia diz, é réu do corpo do Senhor. Então a Santa Ceia, irmãos, é algo muito sério. Para encerrar, a ceia do Senhor é de caráter festivo, irmãos. É uma reunião que transmite alegria, pois quando nós participamos do pão e do vinho, símbolo do seu corpo e do seu sangue, nós estamos falando da nossa conquista, da nossa redenção, da nossa vitória, do nosso perdão, que Cristo conquistou no Calvário. Foi lá no Calvário que Ele efetuou tudo o que precisava fazer para salvar a nossa vida, e Ele disse, está consumado. Aleluia! Com isso ele quis dizer, está pronta a salvação do Nilton, a salvação da igreja de Blumenau, está pronta. Agora é só nós entrar nesse caminho, é só aceitar a salvação de Cristo. E que bom que você já aceitou isso, e que bom que você já aceitou o sacrifício de Cristo, e que bom que você deu a tua alma, teu coração, a tua vida a Cristo, aleluia, e foi perdoado pelo sangue de Cristo. Hoje você está limpo, e se houve falhas, se houve erro, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Santa Ceia é celebração. Celebre a tua vitória, celebre o que Cristo conquistou para você, e participe da Santa Ceia com alegria. Aleluia.